Ó Virgem formosa, que domas o inferno, criou-te Ab eterno quem tudo criou. E lês anotaste do mundo o naufrágio, da culpa o contágio por ti não lavrou. Nas tuas virgíneas entranhas sagradas, do céu fecundadas o Verbo encarnou. A grande vitória do gênero humano contra este tirano de ti começou. Depois de lograres triunfo completo, cumprido o projeto que o céu meditou, cresceram nos astros os vivas e os cantos, e as fúrias, os prantos, o abismo dobrou. Ó Virgem formosa, que domas o inferno, criou-te Ab eterno quem tudo criou. Acabo de ler o remate de um poema de Manuel Maria Barbosa de Boccaccio, intitulado A Puríssima Conceição de Nossa Senhora. Eu escolhi começar esta breve palestra sobre literatura católica. A ideia é fazer a indagação primeira, no caso, quid est, o que é literatura católica, e preferi começar a palestra mostrando algo da literatura católica. Mas só que percorreremos um caminho que eu julgo o mais propedêutico, o mais adequado para abordarmos um tema que não é tão simples quanto a princípio poderia parecer. Eu estou habituado aos autores escolásticos que têm a virtude de, antes de tudo, partir de definições. A definição ela é o primeiro passo que se dá em qualquer ciência para que todos aqueles que participam desta ciência consigam caminhar num terreno de inteligibilidade, de luz, no sentido noético. Então, proponho uma definição para começarmos esta breve caminhada. Literatura, expressão artística da realidade pela palavra. Repitamos, literatura é a expressão artística da realidade pela palavra. O termo artístico já nos remete a um outro conceito, que convém também delinear, e eu o faço à luz da doutrina de Santo Tomás de Aquino, que nisto alcançou alguns cumes que não podemos deixar de lado se pretendemos ir passo a passo neste reino, como eu disse, de inteligibilidade. Para Santo Tomás de Aquino, a arte pode ser muito bem definida como recta ratio factibilium, ou seja, é a reta razão no fazer. Eu costumo dizer a propósito que a arte é uma coisa difícil de fazer. Algo que qualquer um consegue fazer de qualquer maneira só pode ser chamado artístico por uma tosca analogia. Alguém poderia indagar agora, arte então é a tecne dos gregos? E, como resposta, podemos já esboçar algo no seguinte sentido. A técnica, aquilo que hoje conhecemos como técnica, que é o instrumento por cujo intermédio o artista logra os seus fins, não esgota o sentido da arte, o sentido mais amplo da arte. A técnica está a serviço da arte, assim como o corpo, no caso humano, está a serviço da inteligência e da vontade, que são as potências superiores da alma, que por sua vez é o princípio substancial do corpo. Um corpo inanimado,
só pode ser dito humano, por exemplo, o corpo de um cadáver, por analogia de atribuição, já que o corpo não atualiza, não é capaz, não tem potência para atualizar nenhum dos atos propriamente humanos. Então, assim, fiquemos com isto no horizonte. Eu podia até sugerir outras definições, mas esta, para aquilo que nos interessa, me pareceu bastante cabível. A literatura é expressão artística da realidade pela palavra. E a arte é essa reta razão no fazer que pressupõe o domínio, no caso da palavra, de um sem número de recursos que vão dar ao escritor, aquele que é digno deste nome, a possibilidade de perceber e expressar os matizes semânticos que, no caso da sua arte, vão aflorar como espelhos da própria realidade representada. Então, alguns elementos eu trouxe aqui ao modo de uma classificação preliminar. A escrita artística pressupõe, como eu disse, o pleno domínio dos recursos expressivos por parte do escritor. O que se quer dizer com isto? Quer-se dizer com isto que o escritor ele precisa, antes de tudo, conhecer a gramática do idioma a fundo. É impossível alguém dominar todas as possibilidades semânticas expressivas de uma língua se não conhece, pelo menos em linhas gerais, o ideal é que conheça de maneira aprofundada, a ciência gramatical, cuja normatividade não é como a da lei civil. A norma gramatical ela não é como a lei da cidade, que obriga as consciências, se ela visa o bem comum. A gramática ela tem algo anterior a ela própria, que são os fatos da linguagem, que ela codifica, classifica. Nenhuma língua é obra de um gramático que entra no seu consultório de experimentos linguísticos e consegue gerar uma língua. A única língua que foi tentada neste sentido foi o Esperanto, e não deu certo justamente porque faltava ao Esperanto esse lastro cultural sem o qual uma língua não pode ser dita língua. Então, a gramática, o conhecimento da gramática ele é fundamental para o escritor expressar-se de maneira artística, porque a gramática ela codifica a índole do idioma. Então, é óbvio que um gramático pode dizer que certa construção é equivocada à luz do que se conhece da própria estrutura do idioma, certas flexões de determinados verbos, a irregularidade ou a regularidade de alguns verbos, o que são os verbos defectivos, enfim. Isso é algo, o que é um substantivo, o que é um nome, um pronome, um advérbio, um adjunto adnominal, no caso do português. Ou seja, sem este cimento, digamos assim, elementar, é impossível forjar-se alguém capaz de expressar artisticamente a realidade pela palavra. Agora, tenhamos no horizonte a seguinte consideração: a língua, qualquer língua, ela não esgota aquilo que ela mesma procura expressar. Há entre ser e conhecer, e sempre haverá, uma zona de sombra. A língua procura expressar de maneira assintótica a realidade externa. E tanto melhor o fará, quanto mais perfeitamente aquele que se expressa, quer por escrito, quer por falado, consiga realmente passear por todos os meandros daquele idioma. Então, a gramática é um dos braços, é um dos tópicos que fazem um escritor verdadeiro, e o outro é a leitura dos clássicos do próprio idioma. Hoje no Brasil acontece uma coisa muito funesta, que é o seguinte: jovens que estão numa faixa etária entre 25 e 40 anos, estou alongando a juventude, que eu já passei dos 50, então, por uma espécie de benevolência em meu próprio favor, vamos alongar a juventude até os 40, mas assim, estas gerações que estão desta faixa que eu identifiquei, elas padecem de um problema. Elas foram muito mal formadas com relação ao idioma português, tiveram pouco ou nenhum contato com os clássicos da língua, quase nenhuma gramática, no sentido formal do termo, não a troco de nada. O que se fala hoje no Brasil
caminha para transformar-se num dialeto. Quem aqui tem contato com portugueses de maneira efetiva, sabe o que eu estou dizendo? O brasileiro contemporâneo, mesmo o brasileiro culto, tem dificuldade para perceber o que um português diz, e não é pelo sotaque. É porque nós perdemos estrutura sintática, nós perdemos as colocações, as contrações pronominais várias. Eu tenho essa experiência diária em casa, porque sou casado com uma portuguesa, e é muito curioso ouvir a língua nas suas formalidades mais propriamente da norma culta, porque acabamos por aferir como isto se perdeu no Brasil. Há jovens brasileiros que estão angustiados e a angústia aumenta neles porque eles sequer conseguem dar nome à dor que sentem.